Graça e paz a todos. Pedir você ficar por pé de vocês para a gente começar a nossa aula de hoje, dando continuação dos dois quadros que ficou restando, tá? Vamos dar continuação primeiro em Judas, a partir do versículo de número 12, tá? Você vai assistir a aula por vídeo, assista a aula passada para dar seguimento, a partir do versículo 12 de Judas, e depois vamos terminar o outro quadro que está em Jó, Jeremias e 1 Coríntios. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite, te agradecemos pela tua fidelidade, por Deus tremendo que o Senhor é. Te entregamos, ó Pai, a aula de hoje no controle das tuas mãos. Nos direciona, nos guie, nos instrua, que tudo que venha a ser feito para a honra e para a glória do teu nome. Tira do cansaço, da fadiga, que a nossa mente possa estar aberta para aprender tudo aquilo que está no teu coração. Que o teu Espírito conduza essa aula, assim como o Senhor conduziu as aulas passadas. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Continuação. Abra, por favor, Judas, capítulo de número 1, não tem capítulo, mas o penúltimo livro da Bíblia. Gente, obrigado pela compreensão da última aula, tá? O móvel está um pouco ainda baqueado ainda, mas não caímos de borrachei tudo, vai? No controle. A partir do versículo de número 12, nós falamos sobre Caim, sobre Balaão, sobre Corá, né? E no versículo 12 nós paramos na metade do texto, que diz que estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco. Aliás, nós paramos apacentando a si mesmo, nós colocamos os desigrejados, tá? Agora, dando seguimento, nós vamos pontuar a parte, são nuvens sem água. Localizaram? Judas 1, só tem um capítulo em Judas. O versículo 12, a metade do versículo, tá? São nuvens sem água. Se você puder sublinhar banqueteando a si mesmo, tipo, você sublinha aí, tá? Quem não veio na aula passada. Sublinha também apacentando a si mesmo, sem temor. E agora são nuvens sem águas. Só esse texto aqui dá uma mensagem para dias. São nuvens sem águas. Quem está me ligando, Jesus? Liga para mim, não. Coloca aí, são nuvens sem águas. Deixa eu colocar aqui. Quando você lê essa expressão aqui, são nuvens sem águas, o que vem na mente de vocês, missionária Lindalva? Quando a senhora olha para o céu, aquela nuvem densa, aquela nuvem escura, automaticamente vem o que na mente da senhora? Uma forte chuva, né? Quando a gente olha para essa expressão aqui, nuvens sem água, automaticamente a gente remete a uma grande chuva. Só que o texto faz questão de dizer que essas nuvens não têm águas, tá? Ou seja, isso aqui é muito forte, cara.
muito. Isso aqui é muito forte. Isso é o que mais tem, né, professor? Sim, são pessoas que mais tem. São pessoas que mostram ser uma coisa, mas na totalidade não são. Pessoas que vivem de aparência. E isso vai acontecer muito nos últimos dias, tá? Deixa eu só destacar só essa expressão aqui. Pela que não são e nem gostam de ser corrigidos. Sim, sim. São indisciplinados. Paulo dizendo a Timóteo que eles são pessoas obstinadas com o comichão no ouvido. Eles só querem ouvir aquilo que eles querem. Se você falar, você ainda passa como errado ainda perante eles. Fica de cara feia. E o que mais tem no nosso meio é isso, pessoas que estão com comichões no ouvido. Tá? A outra expressão que aparece aqui é levadas pelo vento. Outra coisa também que nós temos muito no nosso meio. Sublinhe, por favor, tá? Levadas pelos ventos. Tá? Não é nem singular, é plural, tá? Levados pelos ventos. É muito forte, cara. Veja se você vai se identificar com isso aqui também. Vai contar o pastor, hein? Isso aqui também tem muito. Tem gente que já vai para a igreja só para ver Erro. o defeito dos outros. Ele vê erro em tudo e em todos. Também tem muito, tá? Só esse texto aqui a gente tira lições e pregações para muito tempo. Tá? Primeiro, nuvens sem água são pessoas na igreja. Faltou algo aqui. Só um minutinho, gente. Faltou só aqui, né? Pegou aí? Pegou aí. Tá. São pessoas que na igreja que mostram ser, mas não são. Pessoas que vivem de aparência. O segundo, levados pelos ventos, tá? São pessoas que não param em igreja nenhuma. Vê erro em tudo e em todos. Ela vai para a igreja, ele vai para a igreja, ele coloca erro no ministério de louvor, na abertura do culto, palavra introdutória, palavra ofertória, pregação, coloca erro na liderança e por aí vai. São pessoas que vão na igreja somente para reparar, então elas são levadas pelos ventos. Tá? Mas, professor, são pessoas que veem o erro dos outros, mas o erro está nele mesmo, né? Sim, sim. Automaticamente não consegue se avaliar a si próprio e aponta os outros. Tá? O outro que nós temos aqui, sublinha aí, tá, gente? O outro são árvores murchas. Árvores. Oi? Árvores murchas.
ver que é o Emil, Vitor. Vou apagar, né? Isso aqui também é forte também. Árvores murchas. Está também. No final é podre? Oi? No final é podre? Produzem. Ah, porque eu não tô enxergando nada. Deixa eu olhar aqui a chifre aqui. Fecha, porque senão não vai. Ficou mais ou menos. Melhorou. Entendeu? Melhor. Quem sabe se conversa. Isso aqui também é forte também. Brinca. Fala palavrão. Nossa. E ontem tava banho. Hã? Sobrinho banho. Meu Deus. Todo esse texto aqui dá uma escola de obreiro muito poderosa. Tá? Outra que nós pontuamos aqui são árvores murchas. São pessoas que não geram nem produzem nada. Tá? São aquelas pessoas que estão no solo, estão no terreno, mas não geram nada. Tá? Essa metodologia de produzir são pessoas que não são participantes. Tá? Ou seja, não ofertam, não dizimam. Vou fazer algo na igreja? Não posso. Evangelismo também não dá. Escola dominical não vai dar certo. São pessoas que não produzem nada. Elas não fazem, também não deixam ninguém fazer. Tá? Outro ponto aqui é infrutíferas 2 vezes. Agora vamos pontuar isso aqui mais severamente. Infrutíferas. Não, perdão, é infrutíferas só, tá, gente? Essa, eu pulei a vírgula, tá? São somente infrutíferas, tá? 2 vezes é outra coisa, é o próximo ponto abaixo. Que basicamente vai corroborar o de cima também, tá? Que não produzem nada. Só que eu vou colocar uma observação aqui. Já sumiu. Infrutíferas.
não produzem nada. Só que fiz questão de pontuar algumas coisas aqui que é de muita relevância. Infelizmente, todas as igrejas têm. Uns mais, outras menos. As pessoas que o líder não pode contar com a pessoa. Não é nada. Infrutíferas, tá? Não produzem nada. Uma observação aqui, elas estão no mesmo solo, tá? Mas não participam de nada do solo, ou seja, igreja, tá? Consumindo os nutrientes da terra, que é a igreja, como água e solo. Porém, não se pode esperar nada deles, tá? Então, é um quadro de muitas igrejas, tá? Umas têm mais, outras menos, tá? Estão relacionadas tudo em Judas 1, a partir do versículo 12, tá? Outro ponto aqui, elas são 2 vezes mortas. Essa aqui também a gente precisa refrisar. Duas vezes mortas. Vou utilizar esse aqui também. 2 vezes mortas. E vou explicar isso aqui também. E tem mais ainda, tem pecados. Tem que comprar um carro agora. Falta ainda mais, deixa eu ver aqui. 5, 6. Só de 4. Tudo de um versículo só. Um é 12 e 13. Vou colocar o 13 aqui também. Estão seguindo 12. 12 e 13. Os pontinhos tá parecendo legal aí, vida? Eu troquei de pilo ainda. Esse aqui não, né? Pedi para você para comprar hoje. Ó, vamos lá. 2 vezes mortas. Quando a gente olha para essas 2 vezes mortas aqui, a gente pode pensar, não, morreu lá no mundo, né? Morreu na igreja também, está salvo. Só que o texto não quer dizer isso não, tá? Essa expressão 2 vezes mortas quer dizer morte física e espiritual, tá? Eles só mudaram de cenário. Saíram do mundo, que é uma terra, e vieram para outra terra, que é a igreja. Porém, estão mortos fisicamente e espiritualmente. Eu fiz questão de colocar aqui que estão se enganando. Tá? São pessoas que estão na igreja, mas se a trombeta tocar, elas não vão subir, elas vão ficar. Tá? E tem muitas pessoas assim nos dias odiernos. Tá? Outro ponto aqui é desarraigados.
E aqui também é forte aqui também. Tá no feminino, tá substantivo feminino, mas é tanto para homem quanto para mulher. Desarraigados ou desraigados. Não. Dá pra ver que tem uma asinha aqui no final? Não, né? Ponto final. Desarraigadas. São pessoas sem raízes. Não possuem firmezas. Sem estrutura. Qualquer ideiazinha contrária leva a pessoa embora. Eu poderia até colocar aqui, são os famosos Maria vão com as outras, tá? Tipo essa expressão de Maria, minha mãe também é Maria, mas é uma expressão muito corriqueira, tá? São famosas Marias vão com as outras, né? Bota a dona Joaquina. Hã? Tá? Então são pessoas que geralmente elas vão pela cabeça dos outros. Elas não têm firmeza, não têm estrutura. Tá? Outro ponto aqui, ondas impetuosas. Pézida. Qual volta pézida? Ondas impetuosas. Ainda mais. Mais um. Deixa eu pegar aqui isso aqui. Ondas impetuosas. Mostram ser, mas não são. O outro ponto aqui vai estar no versículo de número 13, juntamente com os demais que aqui acima estão. Estrelas errantes. Entenda que o problema de Deus não é ter estrelas, tá? O problema é quando a estrela quer brilhar mais do que o Criador. Oi? Tem, muito. Né? Porque quem brilha é o sol da justiça. Só que o problema de Deus não é ter estrelas. O problema é quando a estrela quer brilhar mais do que o sol da justiça. Eu vou pegar um texto aqui também, para poder incrementar isso aqui, que está lá em Lucas. Eu vou escrever aqui na frente, você está escrevendo? Deixa eu aberto aqui. Deixa aqui aberto.
Já abra, por favor, em Lucas. Você escrever aí Lucas 2. A partir do versículo 8. Deixa eu botar aqui, Lucas. Aqui embaixo, Lucas. Capítulo 2, vamos ler do 8. Deixa eu ver até qual versículo. Então, versículo 20. Abriram? Abriram? Amém? Isso. Depois a gente vai ler o texto de Mateus. Vamos ler esse aqui primeiro? Lucas capítulo 2, a partir do versículo de número 8. A epígrafe diz os pastores de Belém. Diz assim: ora, havia naquela mesma comarca que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Sublinha, por favor, a palavra panos aí, na sua Bíblia, por favor. Sublinha a palavra pano aí, por favor. Pano significa que ele herdou coisas humanas, tá? Pano, tá? E o versículo 13 diz assim: e no mesmo instante apareceu o anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Versículo 16. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo-os, divulgavam a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos que ouviram se maravilharam dos que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificavam e louvavam a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto com o que havia sido dito. Agora, Mateus capítulo 2. Mateus 2. Mateus 2. Dá pra pegar aí, vida? Do 1. Tem que tirar a Bíblia, né? Do 1 ao 12. Mateus. Assim aqui? Deixa eu tirar a Bíblia aqui. Tá. Mateus 2, 1 ao 12, tá? Vai falar também do nascimento, só nós vamos pontuar o quesito estrela aqui, tá? Qual é o motivo da estrela? Capítulo 2 de Mateus, do versículo 1 ao versículo de número 12. Diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está quem é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Sublinha a palavra estrela aí no Oriente, por favor.
sublinha a palavra estrela do Oriente e sublinha a palavra viemos a adorá-lo, dependendo da sua tradução. Ok? 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, a saber, Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia-me que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu secretamente que deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Sublinhe que não veio a palavra estrela lhe aparecera. Tá? Esse aí é o motivo da estrela. A estrela foi levantada para quê? Para guiar. Tá? A estrela foi levantada para guiar. Tá? Apesar que essa estrela aqui é uma estrela física, mesmo um astro, porém, no sentido espiritual, né, simbólico, figurativo, estrelas foi feita para guiar, levar pessoas até Jesus. Tá? Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse, ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achareis, participai-o, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente, subia a palavra estrelas, a estrela que tinham visto no Oriente, ia adiante deles. Subia a palavra as estrelas que tinham visto no Oriente, ia adiante deles. Outro motivo da estrela, ir guiando o povo até onde Jesus está. Então as estrelas foram levantadas, seja ela no meio gospel, né? A gente fala no meio gospel evangélico, foram feitos para levar pessoas a Deus, não para tirá-las. Prossigamos. Ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde o menino estava. E vendo eles a estrela subir de novo, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, e partiram para a sua terra por outro caminho. Tá? Pontuando aqui, para que serve a estrela? Para levar pessoas até Jesus. Tá? Para conduzir pessoas até Cristo. Tá? Essas estrelas aqui são errantes. Tá? São pessoas que estão tirando pessoas do caminho. Tá? A gente vê na televisão, na internet, diariamente, pessoas que eram uma coisa no meio evangélico, né? Automaticamente viraram a cabeça, né? Agora a igreja pode tudo, e automaticamente estão falando que pessoas caiam, né? Errem também. Então, duas observações aqui, no último versículo aqui, no penúltimo versículo e no último. Tá? Levaram ouro, incenso e mirra. Observação aqui, José, acabou não, né? José largou tudo para poder sair com Maria para o Egito. A carpintaria de José ficava na Nazaré. Automaticamente, o Deus que dá o projeto, ele dá a sustentabilidade para o mesmo. Tá? O menino é projeto de Deus. Então, se José largou tudo, Deus está dando o quê? Provisão para Maria e para José. Uma outra coisa aqui no último versículo diz que eles voltaram por outro caminho. Quem se encontra com Jesus jamais consegue andar no mesmo caminho. Glória a Deus. Deixa eu tirar foto. Tá? Isso aqui fica aqui para marcar para a gente, tá, gente? Quem se encontra com Jesus, tá puxado aí? Nunca volta pelo mesmo caminho. Tá? O andar é diferente, a conversa é diferente, o jeito de agir é diferente. Eu posso até pontuar aqui. Fecha. Vou até pontuar aqui. Você consegue ver quem está andando com Jesus ou não? Vê se com a marca do flash aí. Quem está andando com Jesus ou não? Pela conduta do caminhar. Porque quem se encontrou com ele jamais anda da mesma forma que andava antes. Beleza? Foi? Deixa eu apagar aqui. Alguma pergunta, gente?
Vocês estão muito quietos hoje. Alguma pergunta, gente? O outro quadro, gente, procura no caderno de vocês. O quadro que está no caderno de vocês. Tá no vídeo. Hã? Tá no vídeo. Tá no vídeo. Quem? Tá no vídeo, tá? Não, tem aqui. Tá aqui. Ou tá no caderno, tá, gente? Ou no vídeo, tá? Essa aula, não tô teu. A parte que nós paramos em Jó 38, tá? Eu creio que tá no caderno de vocês. Jó 38. Faltou 3 versículos para nós completarmos. A gente vai ter um assunto bem polêmico aqui hoje ainda. Sobre a origem dos gigantes. Jó 38, 10, 11. Isso, missionário. Tá no caderno. Então tá. Bom, não, era pra estar, né? Jó 38, 10, 11 primeiro, tá? São os 3, tá? A gente precisou passar por aqui para criar uma base em vocês, porque hoje vocês conseguem entender o porquê de tanta tragédia, né? Tanto acidentes climáticos que a gente vê por aí, desabamentos, inundações. Então, você conseguiu ter noção nisso dentro dessa matéria de angiologia, tá? Jó 38. Do 10 ao 11. Jó 38. Do versículo 10 e o versículo 11. Acharam? Diz assim, ó. Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos. Tá? 11. E disse, até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Deus colocou portas e ferrolhos no mar, determinando até que ponto as ondas e as águas podem ir. Não podem ultrapassar. Se ultrapassar, tem algum anjo que está desobedecendo, está em rebelião, tá? Mas pode passar, mas elas vão ter que recuar, como diz a palavra do eterno Deus, tá? Jeremias também. A partir do versículo de número 22. Isso aqui é muito poderoso, porque a gente não vê as portas, mas elas estão lá. Tá? Igual quando ele acalma a tempestade, Marcos 4, ele vai repreender o vento, né, que no grego ali é epitimal, e vai mandar o mar se calar. Né? A gente não consegue ouvir o mar falando, mas o mar fala. Tá? E muitas vezes a gente ouve mais a voz do mar do que a própria voz de Cristo. Porque a voz de Cristo é passando para o outro lado. E a voz do mar é, vocês não vão passar. E a ponto de os discípulos pensarem que iriam morrer. Né?
morrer ali no grego ali, não importa que pereçamos, a palavra perecer ali no grego ali é apolume, ser reduzido a nada. Tá? Jeremias 5:22. Também é muito poderoso, agora a gente vai entrar depois de Jeremias 5:22 em 1 Coríntios 6, que é uma parte muito poderosa também. Acharam? Diz assim, ó: não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite do mar, por ordenança eterna, e que ele não transpassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão, ou não prevalecerão, né? Pode até passar um tsunami e tal, mas não vai continuar daquela mesma forma. Vai ter que voltar ao limite a qual Deus estabeleceu. Tá? Deus colocou a areia por limite. Se passar, terá que retroceder, terá que voltar. A gente chama de tsunami, né? Os famosos maremotos, inundações, que automaticamente elas rompem a areia do mar, só que tem que voltar ao seu limite natural. Deus é poderoso. Glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre. Essa partezinha que é uma partezinha polêmica, eu não vou falar agora. E vamos entrar numa parte muito polêmica. Muito. Que é a origem dos gigantes. Essa parte tem dado pano para manga em muitas universidades teológicas. Porém, a gente vai pegar algumas bases bíblicas, né? Porque a nossa base é a Bíblia, tá? Vamos estar, de certa forma, refutando algumas teses e esclarecendo outras. Tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 3. Localizaram? Amém? Amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, tá? Escrito está, olha, a epígrafe, né, o título cabeçalho, diz assim, ó: Paulo censura o litígio entre irmãos, tá? Deixa eu pontuar isso aqui para vocês aqui rapidinho. São irmãos levando outro para o tribunal, tá? De certa forma, levando o santo, né, o justo, ao tribunal. Então, Paulo vai estar censurando sobre isso aqui de uma forma muito categórica, desde o versículo 1 até o versículo 3, tá? Paulo está orientando para a igreja tratar ela mesma dos próprios negócios internos, tá? Diz assim:
ouve ou ousa, né, algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, Paulo não quer que o problema da igreja passe para fora. Tá? Por quê? Porque não seria útil. É a mesma coisa, exemplo, é a mesma coisa. A mulher da igreja e o esposo não é da igreja. Aí a mulher sai da igreja e fala mal do pastor, da pastora, pro marido e pro filho. O filho vem para a igreja? Não. Por quê? Poxa, a minha esposa vai na igreja toda semana. E ela está fazendo um relato lá de algo negativo. Por que eu vou para lá? Então, nós temos que ter o quê? Sabedoria e prudência nisso aqui. Vou até pontuar isso aqui. Pode escrever, ó. Não. Isso aqui eu vou pontuar bem simples, mas é muito profundo. Ó. Não levar assuntos internos, tá, gente? Mas vou frisar que é igreja, tá? Tá? Vou ter aqui igreja para poder ter uma noção do que nós estamos falando, tá? Ó, não levar assuntos internos para não levar assuntos internos, ou seja, da igreja, para não crentes. Ou seja, eu não vou, porque se você está me relatando que lá está pior do que aqui, por que eu vou? Tá? Então isso aqui é de extrema prudência. Não levar assuntos internos de igreja. Às vezes o pastor, a pastora faz uma reunião com a pessoa chega em casa e quer contar para o marido, para o filho, não, gente. Para o amigo de dia de trabalho, amiga, não. Não levar assuntos internos, tá? De igreja, para os não crentes. Primeiro ponto, tá? Prossigamos aqui. Versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Se eu perguntar assim, a grosso modo, dicionário em Galva, se fosse um na frente sempre, tenta buscar. Não, mas pelo fundão, tá? Não tem ele está Cristiano lá. Cristiano. O que a senhora entende nessa expressão que nós, os santos, vamos julgar o mundo? O que vem à cabeça da senhora? Isso aqui, fica bem frisado, eu vou pontuar aqui coisas que automaticamente não é prepotência nem arrogância, que não é falado. Mas eu vou falar com vocês aqui hoje. O que a senhora entende sobre isso? O mundo, isso. O mundo fala de pessoas que não vão ser salvas. Tá? Pastor Valério. Não, o que a senhora entende? Eu vou julgar o mundo. Em que sentido? O que a senhora pensa quando você lê esse texto? Lógico, na mente assim, vem julgar o pecado, os atos, a atitude. Isso aí. Cristiano, não vale copiar. Nem vou falar nada. Você, Lidão. Por que a gente pergunta isso aqui? Para a gente saber o que está na mente de vocês, né? O que está dentro de vocês. Eu sei, professor. O justo dá O mundo. É uma coisa que não é falada, mas a gente precisa tratar esse assunto aqui por quê? Mas na escala geral, tá? Alguém aqui já teve alguém assassinado por outra pessoa? Eu. Já teve? Semana passada. Passada? Não. Acho que é. Essa pessoa que fez isso não é evangélica. Desculpa tocar esse assunto. Desculpa. Tá? Não. Nesse grande dia, se essa pessoa não for salva, você vai julgar ele perante Cristo. Ele tirou uma vida. Você nunca tinha ouvido isso? Isso é julgar o mundo. Tá? Pessoas que automaticamente te fizeram mal por uma ação deles. Isso é julgar o mundo. Além do mundo, não tem outro detalhe também. Além dessas pessoas, nós vamos julgar também os anjos. Quer ver? Vamos ler o versículo 3. Eu não vou nem mais aprender esse assunto porque é um assunto delicado. Desculpa, tá? Não, pode falar, pastora. Tem que Ó, aprender. O 3, ó. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Tá? Então, pessoas, tá? Vamos estar agora nos anjos.
Exemplo, em 2011, tem uma tragédia aqui, né? Ela é sobrevivente, eu tinha uma casa lá também. Alguém perdeu parentes aqui em 2011? Na tragédia que teve? Aquela tragédia que teve na Posse, Caleme, Salato, Igreja Florestal, Campo Grande, Plantas da Roça e Friburgo também, né? Mas falando de Teresópolis, eu perdi muitas pessoas. Se teve um desastre, nós aprendemos no quadro passado, nesse quadro aqui também, né? Nessa mesma aula, que esses acidentes climáticos foram algum anjo que promoveu em rebelião, em desobediência. Houve essa catástrofe, porque nós sabemos que tem anjo do vento, anjo do sol, né? Anjo das águas. Então, se essa catástrofe veio e levou pessoas, você vai jogar esses anjos caídos também, junto com o Senhor Jesus. Não quer dizer que você vai sentenciar, né? Você vai expor o seu sentimento naquele dia, pelo acontecimento que houve por causa de pessoas e de anjos. Até não estou no caderno, sei que isso aqui é muito forte, tá, gente? Tá? Naquele grande dia, o próprio Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, 9, 10 e 11, diz assim, ó, as almas que estão debaixo do altar de Deus vão dizer assim, ó, Senhor, até quando tu não irás vingar e julgar a nossa morte daqueles que tiraram a nossa vida? São pessoas que foram mortas por causa do testemunho, por causa da palavra, mas estão aguardando o sentenciamento e o julgamento dessas pessoas que os mataram. Tá? Porque nada, gente, nada vai ficar impune. Tudo que te trouxe dor, tristeza, vai ser trago à tona. Tá? Deus é tremendo. Tá? Alguma pergunta? Então, agora, olha essa. Ó. Deixa eu contar outra coisa aqui. Ó. E essa pergunta aí, gente. Ó, vamos. Essa expressão julgar o mundo, tá? Pegando o gancho que a pastora falou, também aponta para o pecado, tá? Exemplo, você teve um ente querido que morreu assassinado a tiro. Isso tudo vai cair na conta de quem fabricou a arma lá atrás, de quem criou. Eu tenho familiares que morreram na droga. Vai tudo cair lá atrás, quem confeccionou, enfim, tudo isso aí vai ser julgado, tá? Ó, vamos julgar o mundo. E os anjos. Lembrando que os anjos caídos, tá, gente? Eu acho que você vai ter uma oportunidade de falar com Adão, não com Eva. Tá, gente? Gente, alguém precisa defender ela. Ela foi enganada. O culpado foi Adão. Azul que tinha que ensinar. Mas esse estudo aí que o senhor está dando hoje, são todos que ensinam? Não. Sabe por quê? Medo ou insegurança. E você precisa saber disso aqui. É bíblico. Não sei se sou eu, mas eu nunca tinha sido colocado desse jeito que o senhor colocou. Eu vou passar outra coisa aqui abaixo aqui também. Se isso aqui você está achando que é polêmico, você sabe que vai vir aqui abaixo aqui. Tá? Mas isso aqui é um assunto polêmico. Tá? Nós vamos julgar tanto o mundo quanto os anjos. Lembrando que são os anjos caídos. Tá? São anjos caídos. Tá? E são assuntos que eu particularmente acho que é de extrema relevância para os nossos dias, porém muitos não falam. Entendeu? Então deixa bem claro. Ó, não sabeis que vós os santos. Outra coisa que eu posso ter que pontuar aqui. Vou até botar um pontinho aqui, ó. Vou pontuar aqui, ó. Eu vou pensar com todo mundo. Não adianta que eu vou pensar com todo mundo. Vou começar com você, então. Dá até que de traduzir, ó. Ó, Santos, ó. A senhora é santa? Hã? A senhora é santa? Não posso dizer que eu sou santa. Porque a gente comete, ser humano comete erros. Já nascemos do pecado. Pastora Valéria, a senhora é santa? Não. Cristiana, santa. A senhora é Jéssica? Sou. Eu sou. Santo não é quem. Santo não quer dizer quem não peque. Santo significa separado. Eu vou mostrar para vocês outra coisa aqui também, quer ver? Deixa aberto aqui. Vem agora em capítulo 1 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Vocês nunca mais vão falar isso.
Ó, santo significa, ó, separados. Depois dessa aula, vai falar. Separados, tá? Separados, significa santo, separado, tá? Nunca mais falar sobre isso, ó. Ó, olha que eu vou colocar aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1. Olha o versículo 2. Olha o versículo 2, o que diz, ó. Deixa eu ler do 1 rapidinho, do 1 e 2, ó. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Olha que não dá tempo você colocar no filho de vocês, ó. Sóstenes. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados... Olha para mim aqui. Você sabe que do capítulo 1, tá? Até o capítulo de número 16 é uma carta só. Foi dividido em capítulo e versículo, a gente pode se localizar. Paulo está chamando santificados aqui, santos, perdão. Paulo está chamando aqui de santos, que santificado é uma oferta que nos alcançou, tá? Você pode colocar na sua Bíblia aí, santificado significa uma oferta, tá? Santificar é dar uma oferta, santificados em Cristo, ou seja, Cristo foi a oferta que nos alcançou. Paulo está chamando de santo, sabe quem? A igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tem avarento, tem maldizente. Na igreja de Corinto tem pessoas, na mesma igreja de Corinto, tem pessoas que estão pegando a mulher do pai. E Paulo está chamando eles de santos. Paulo não está fazendo apologia ao pecado. Paulo está falando que a palavra, automaticamente, a oferta, que é Cristo, alcançou eles. Então, o que me faz ser santo? Não são as minhas obras. Eu sou santo porque eu sou separado. Ou seja, o mundo faz, vocês não fazem. O mundo pratica, vocês não praticam. Assim era para ser. Tá? Ou seja, vocês são separados. Então, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz o quê? Diz que somos santos por causa da oferta de santificação. Deixa eu botar aqui, que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Santo não é quem não peca. Até porque, olha só, quer você escrever aí? Alguém aqui era da Igreja Católica, Apostólica Romana, antes? Não, eu nunca fui, mas eu já fui. Eu nunca fiz parte, mas já fui para assistir. Já acendeu uma velhinha? Não. Não. Alguém que já acendeu uma velhinha com santo? Ah, já! Já. Então tá. Já botei de cabeça pra baixo e tudo. De castigo, né? Eu roubei o filhote dele. Ué! Não, isso não sei o que é isso. Geralmente tem uns que levavam arroz, né? E moedinha. Pra poder dinheiro. Pra poder dar dinheiro. Quando não dava, eu pegava aquele santo e colocava de costas. Era. Agora, olha só. Mas eu só fazia, mas não entendia, não. Entendi. Veja bem. Vai pegando isso aí. A senhora ia para algum santo. A prática do próximo vídeo.